Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo Os ídolos da doença, a negação de Deus. A arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha e a arrogância recusa. Enquanto ambos te parecem desejáveis, o conceito de escolha, que não é de Deus, permanecerá contigo. Embora isso não seja verdadeiro na eternidade, é verdadeiro no tempo. De tal modo que enquanto o tempo durar na tua mente, haverá escolhas. O próprio tempo é tua escolha. Se queres te lembrar da eternidade, é preciso que olhes só para o eterno. Se te permitires ficar preocupado com o temporal, estás vivendo no tempo. Como sempre, a tua escolha é determinada pelo que tu valorizas. O tempo e a eternidade não podem ser ambos reais, porque contradizem um ao outro. Se aceitares como real só o que é intemporal, começarás a compreender a eternidade e a fazer com que ela seja tua. A arrogância recusa e o amor compartilha. Então você pode escolher compartilhar ou recusar. Como que é a arrogância? A arrogância a ideia é mais ou menos assim, a pessoa ela sabe e sou eu que sei e vocês não. Ela não compartilha o que ela sabe. Ela não compartilha o que tem, o que sabe. Então ela fica, isso é meu, que o ego é meu, né, o egocentrismo. Eu tenho, eu que sei, eu que mando, eu que determino. Os outros não sabem, os outros não têm, os outros não me interessam a opinião dos outros e eu também não conto nada para ninguém. E eu que sou bom. Isso é arrogância. Então, se você escolhe compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você compreende, você começa a dar valor a coisas diferentes do que o tempo valoriza. Estando no sistema do tempo, o tempo valoriza a arrogância. Porque ele vai valorizar quem tem, quem sabe das coisas. Se você compartilha, você não tem o mesmo valor no tempo. Mas você começa a compreender como é que é a eternidade e começa a viver, colocar a tua mente no nível da eternidade. Por exemplo, nós temos o canal no YouTube onde a gente edita os vídeos das reuniões e coloca lá. Nós colocamos um vídeo de uma das nossas reuniões e publicamos depois de editado, que ele dá bastante trabalho para editar, uma edição no vídeo, para tirar ruídos, para deixar só o essencial. Esses nossos cursos, as compreensões que nós temos e compartilhamos,
né? Porque daí a gente compartilha isso que a gente aprende aqui. Uma bênção imensurável para nós que estamos compartilhando o estudo e interpretação e trazemos essas compreensões para nós e publicamos, estendendo, compartilhando isso. O que o mundo valoriza? A arrogância. Então, como que é escolher? Arrogância ou compartilhar? Mas aí só o que eu falo, sem citar o curso e sem compartilhar que o nosso aprendizado é esse. O que eu faço? Eu corto a fonte. Não digo que a gente está estudando o curso em milagres. Coloco só aquilo que a gente aprende juntos, mas coloco como sendo meu. Eu estou lhes dizendo que o tempo e a eternidade, como se isso viesse de mim e fosse meu. Eu estou lhes dizendo. Se nós avaliarmos aqui, é uma arrogância. Por quê? Porque eu cortei a fonte. Eu arrogo para mim essa sabedoria. E assim como nós estamos fazendo, está lá muito bem colocado que isto é um curso em milagres. O resultante do compartilhar o estudo e a interpretação que fazemos do livro Um Curso em Milagres. E que isto não é nosso, isso. Isso nós aprendemos e compartilhamos. Se eu cortar a fonte e disser é meu, simplesmente o que acontecerá? Acontecerá um estado de arrogância, justo que eu vou arrogar isto para mim. E se eu arrogar isto para mim, eu escolhi o tempo, porque eu vou fazer sucesso temporal. Por um tempo, eu vou arrogar essa sabedoria para mim e vou dizer que isto é meu, que eu criei. Então, o criador do sistema tal, o criador, a pessoa que criou o sistema, corta a fonte, arrogue para si, e aí você não compartilha isso. Porque você não pode compartilhar a fonte. Porque se você compartilhar a fonte, de onde vem isso que você arroga para si, que sabe e diz, as pessoas dizem, mas então isso não é ele, então isso é um curso em milagres. E se você vai olhar o curso em milagres, mas não é o livro, é o Espírito Santo. Consequentemente, se eu escolher dizer que isto vem do Espírito, que vem através do estudo e a interpretação do livro Um Curso em Milagres, e que nós somos aqui a flauta de bambu por onde passa a canção, e o aprendizado vem daí, e nós o compartilhamos livremente, não é mais aquela pessoa que arroga para si a grandiosidade da pessoa. Então é como escolher entre a minha grandiosidade e a grandeza do Espírito. A grandiosidade é quando eu arrogo para mim. E a grandeza do Espírito é quando eu compartilho a fonte de onde vem sabedoria, e assim nós estendemos isso para nós mesmos e estendemos o aprendizado para quem não está presente aqui, que a pessoa pode assistir depois os vídeos no YouTube, onde compartilhamos o que nós aprendemos no estudo e interpretação do livro Um Curso em Milagres. Nós estamos ganhando a ideia da eternidade. Porque estamos aprendendo
a valorizar aquilo que o mundo não valoriza. Porque compartilhamos, não arrogamos para nós isso que aprendemos. Quanto mais nós escolhermos o compartilhar, mais nós vamos aprender como funciona a eternidade, porque na eternidade tudo é compartilhado. Todos os talentos são compartilhados. Então tudo que a gente aprende, a gente compartilha com todas as mentes, que na verdade é uma única mente, mas a gente acredita aqui que é em partes, mas como a mente é única, o que cada parte aprende é compartilhado com todas as partes. Ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou a gente corta a conexão e arroga para si. Isso é a arrogância, né? E a arrogância é do ego, o compartilhar é do espírito. As coisas do ego são relativas ao tempo em que aqui estamos. E as coisas do espírito são relativas à eternidade. O tempo tem o seu fim. Por isso que se fala tanto no fim dos tempos. O tempo em que estamos aqui também tem o seu fim. Por isso que temos que trabalhar com essa ideia de que nós valorizamos o que é do tempo ou valorizamos o que é da eternidade. Na eternidade é o compartilhar, e compartilhar é o estado amoroso. E a arrogância, que é do ego, é o estado ganancioso. Eu que sei, eu que digo, eu que determino, ninguém mais sabe coisa nenhuma, só eu sei. Isso é arrogar para si, isso é arrogância. Então nós temos que escolher, e podemos escolher o tempo todo em que estamos no tempo, se queremos permanecer no tempo, ou simplesmente se queremos mudar para aquilo que não é relativo ao tempo, mas sim relativo à eternidade. Embora isso não seja verdadeiro na eternidade, é verdadeiro no tempo, de tal modo que enquanto o tempo durar na tua mente, haverá escolhas. O próprio tempo é tua escolha. Se queres te lembrar da eternidade, é preciso que olhes só para o eterno. Se te permitires ficar preocupado com o temporal, estás vivendo no tempo. Como sempre, a tua escolha é determinada pelo que tu valorizas. O tempo e a eternidade não podem ser ambos reais, porque contradizem um ao outro. Se aceitares como real só o que é intemporal, começarás a compreender a eternidade e a fazer com que ela seja tua. As instituições, elas falam um dízimo, que as pessoas deveriam devotar pelo menos 10% do seu tempo e 10% de tudo que obtém em função da instituição onde elas estão compartilhando. Então a Igreja Católica, todas as instituições religiosas, elas trabalham com essa ideia. Bom, é muito difícil uma pessoa ter essa compreensão, por que eu vou dar o dízimo? Veja, dos nossos aprendizados, pelas viagens que nós fizemos a lugares sagrados de diferentes instituições pelo mundo, nós vemos que os hinduístas, quando a gente vai para a Índia, onde lá tem uma democracia de todas as religiões são livres, e é diferente daqui que uma aceita a outra. Lá elas
são livres, que uma aceita a outra porque está na lei, então eu tenho que aceitar essa outra religião. Lá não. Lá todas as religiões aceitam todas. E eles têm um trabalho muito interessante na Índia, um trabalho ecumênico. Tem, por exemplo, o Templo da Flor de Lótus, que é dedicado a todas as religiões. E todas as pessoas de todos os sistemas de crença e pensamento do mundo passam por lá. É um templo lindíssimo. Então, a gente entra lá e eles dizem, pode ficar tanto tempo, mas faça suas orações em silêncio, respeitando, porque você não sabe qual é a crença do outro para não atrapalhar. E depois sai. Mas é uma fila enorme todos os dias de gente para entrar. Eles levam as crianças de todas as escolas, de todas as crenças, para aprenderem isto. Às 3 da manhã na Índia começa o Festival das Religiões. Estivemos em Agra e ficamos no Amar Vilas, e nesse lugar onde ficamos, o quarto tinha uma varanda. Às 3 da manhã começava, para mim, um grande show, né? Um grande espetáculo. Porque show, o Suassuna diz que é uma interjeição para espantar a galinha. Show, show, show. Então, o grande espetáculo. Então, correção. Aí começava o muçulmano. Halá! E começavam as orações. Aí começavam os cristãos batendo o sino. E aí começam os budistas, e tudo em voz alta, tu vê, são muitos templos, um do lado do outro, e aí começam os hinduístas batendo sininhos, cantando mantra, Hari, 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 daí quando tu vê Allah, Hari, e bate o sino, e... nossa, aquilo é um espetáculo de sons, assim, trabalhando com a questão da religiosidade. E vai o dia inteiro. O dia inteiro tem gente nos templos, de todas as instituições. As pessoas vão nos templos. Nós aqui, para pagarmos o nosso dízimo do templo, é muito difícil. Às vezes a pessoa vai uma vez por semana no templo ou na igreja de sua instituição e fica 1 hora lá. E se demorar a pregação, né, a pessoa reclama, mas demorou muito. Veja, e o dízimo de uma semana não é 1 hora de tempo. E a mesma coisa acontece com o dízimo do que as pessoas ganham, que frequentam aquela instituição. O dízimo do que uma pessoa ganha dificilmente é R$30, R$20, e é o que as pessoas contribuem por mês. Então há uma grande dificuldade das pessoas de contribuírem para aquilo que elas não acreditam. Porque elas de fato não estão acreditando naquilo. Não botam fé naquilo. Estão indo, não se sabe por quê. Então é claro que eles vão ter dificuldade para fazer uma contribuição. Na Índia, eles chamam aquela pessoa que segue um mestre, um guru, que segue uma instituição, que vai lá, mas não sabe o que está fazendo, vai, mas não sabe nem por que vai no templo. Isso é meio assim, não é muito divulgado para o povo.
As pessoas religiosas dão um nome para essa pessoa, é cachorro. Por quê? Porque lá eles usam muitos símbolos de animais, né? Então tem o Hanuman, que é o Deus macaco, tem o Ganesh, que eles não é Deus macaco, né? É uma manifestação que traz uma mensagem divina através do macaco, porque a ideia é aprender com tudo, né? Então aprende com o macaco, com o elefante, aí tem o Ganesh, enfim, com tudo a gente aprende. Eles usam esses símbolos para o aprendizado, para ajudar o aprendizado. Como é o cachorro? O cachorro é aquele que vai atrás do dono e ninguém sabe por quê que ele vai atrás do dono. Nem o dono sabe e muito menos o cachorro. Por que essa criatura está me seguindo? Por que o cachorro segue o seu dono? Né? Nem o cachorro sabe e nem o dono, mas está seguindo. Tudo bem, pode ser que um dia essa pessoa que está lá tenha alguma compreensão, então continue seguindo. Mas nesse momento, a pessoa não sabe por que está lá. Não é porque ela depositou a sua fé intensa naquilo. Então, é claro, vai ter dificuldade para contribuir. É o que ele diz aqui. Você valoriza aquilo que você dá valor. É outra vez dizer da seguinte forma: onde está o teu coração, está o teu investimento. Ninguém vai investir tempo e recursos naquilo que não acredita. Então, outra vez, quando você escolhe estar no tempo, você investe nas coisas temporais, porque é nisso que você acredita. Então, em que você vai investir? Vou investir numa casa, vou investir em eletrodomésticos, em móveis, em um sistema de poupança, vou investir numa casa na praia. Então nós investimos tudo naquilo que nós acreditamos, porque acreditamos que aquilo que nós construirmos sobre a superfície do planeta é o que nos dá segurança. Aí nós estamos seguros, então nós acreditamos nisso e investimos nisso. O quanto nós investimos no eterno, que não é palpável, de acordo com aquilo que nós acreditamos. Por isso que diz aqui no livro que você escolhe, se você, de acordo com aonde você coloca o teu investimento, lá está o teu coração. O teu coração está naquilo que você acredita. Assim, se eu escolher ir para Itália, aonde que eu vou? Eu tenho 3 dias para ficar na Itália. Aonde que eu vou? Eu vou num show de... Vou trocar para espetáculo, porque show, sua Suna diz outra vez que é intervenção para espantar galinha. Show, 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 né? Então eu vou num espetáculo, eu vou assistir uma ópera, eu vou nos pontos turísticos. O Vaticano é ponto turístico, então eu também vou fazer turismo no Vaticano. Aí eu vou lá, compro o ingresso de turista, entro, passeio e vou embora. Aonde você colocou o dinheiro que você investiu nessa viagem? No turismo. Bom, eu tenho 3 dias para estar na Itália. Quer saber? Eu vou ficar bem colado no Vaticano. E os 3 dias que eu vou ficar lá, eu só vou ficar no Vaticano. Porque ali está a minha fé. Mas você não foi no espetáculo que estava acontecendo? Não. O espetáculo, para mim, é aquilo que eu acredito. Eu acredito naquilo, então vou ficar lá. Vejam como ele diz.
você vai investir naquilo que você escolher. O espetáculo, vou colocar dessa forma, fazer essa analogia, é para a diversão do mundo. Vou usar a analogia de novo. A igreja, então lá o Vaticano, é para converter ou para a conversão para a eternidade. Então veja, nós temos a diversão e a conversão. O espetáculo é a diversão. O Vaticano representa a conversão. E isso é eu acho que todos são unânimes, independente da religião que seguem, da instituição religiosa, que um espetáculo, um show, outra vez não, é um espetáculo, né? É um teatro, uma ópera, é para diversão. E o Vaticano representa a conversão. Por isso usei esses dois modelos, né? Esses dois exemplos. De formas que isso determina as tuas escolhas. E atesta aquilo que você escolheu para si. Aquilo que você valoriza mais. Não quer dizer que eu não vá ao espetáculo. Vou. Tudo mais te será dado por acréscimo. Não tem nada errado eu ir ao espetáculo. Não tem nada errado em você ir a um espetáculo, uma ópera, um teatro. Nada, 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 nada. Mas ao que você realmente dá valor? Você escolhe. Enquanto você está no tempo, o tempo já é uma escolha. Você vai ter que escolher. E muitas vezes, como se diz, o tempo todo você está escolhendo. E por que se fala o tempo todo? Porque é no tempo que nós fazemos nossas escolhas. Se eu quero isso, se eu quero aquilo, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, de que jeito eu quero. Tudo isso são escolhas do tempo. Então, sim, nós podemos escolher se queremos elevar nossa mente para o que tem valor na eternidade ou se nós valorizamos as coisas do tempo. E as coisas do tempo nós sabemos que são temporárias, são temporais. Mesmo assim, nós vamos valorizar isto. Ouvi hoje uma notícia que aconteceu um terremoto no Paquistão que destruiu muita coisa lá. Muitos investimentos que foram feitos na superfície do planeta. Ele destruiu a fé dos paquistaneses? Não. Isso é eterno. A pessoa que está no amor, a destruição do que é físico, causa algum dano ou sofrimento? Não. Porque o que é eterno é indestrutível. Então o amor, o compartilhar, isso é eterno. A alegria, a felicidade, isso é indestrutível. E você escolhe ter uma mente alegre, feliz, receptiva, ou ter na mente a arrogância. Então, nós sempre escolhemos entre a saúde e a doença, o que é saudável e o que não é, entre a diversão e a conversão, entre o tempo e a eternidade. Agora é fácil vocês selecionarem e colocarem numa cestinha o que vocês acham que é relativo ao tempo e o que é relativo à eternidade. A diversão foi na cestinha do tempo, a conversão da eternidade, a alegria da eternidade,
O amor, da eternidade. A tristeza, o sofrimento, põe no tempo. A santidade é da eternidade. O oposto da santidade ou da sanidade é a insanidade ou a doença. Isso é relativo ao tempo, põe na cestinha do tempo. Então a doença acontece no sistema de tempo? Acontece. Mas no tempo tudo passa. Então a doença também passará. Mas a alegria, a santidade, que pertence à eternidade, não passa nunca. Então eu vou investir numa coisa que eu sei que vai acabar. Se eu sei que vou construir uma coisa, se alguém soubesse, como diz a parábola de Jesus, o dia em que o ladrão vem, você não ficaria de vigia? Mas ninguém sabe. Se aquelas pessoas que estão numa região que foi atingida por um terremoto soubessem que ia acontecer um terremoto, que ia destruir a casa que eles construíram, eles investiriam lá o seu dinheiro, o seu esforço, de todo um trabalho, de toda uma vida? Não. Mas sabemos. Mas as pessoas sabem. Ora, todo ano aqui nós fazemos a meditação da Quaresma. A meditação da Quaresma é aquela meditação que começa na Igreja Católica na quarta-feira de cinzas, logo após o Carnaval. Para quem é católico, vai lá e o padre coloca uma cinza aqui nesse teu ponto aqui, entre as sobrancelhas, acima do nariz, e diz a você: lembre que tudo que é pó, o pó voltará. E ele coloca o pó das cinzas aqui para você se dar conta que o corpo é pó, assim como aquela cinza que ele está botando aqui, e que o teu corpo vai voltar ao pó, porque ele é feito de pó, e ao pó voltará. E todos os teus investimentos no mundo vão virar pó, porque tudo é feito de pó. O edifício é feito de pó e água. É lama. O pó do cimento e a água que faz o concreto. O pó da argila, que faz a argila, misturado com água, que faz os tijolos. Tudo vem do pó, tudo voltará ao pó. E nós investimos tudo no pó. Isso não é insano se nós pensarmos dessa forma? E quando eu digo, venha para o curso em milagres, não, eu vou vir, tem uma contribuição mensal. Mas que dia é? É quarta-feira, não, mas na quarta eu não posso. Não, mas também tem na quinta, não posso. Mas eu vou fazer um sábado à tarde. É que sábado à tarde também não vou poder. Faço um na madrugada de domingo para segunda. Mas aí também eu já tenho compromisso agendado. Porque tem uma contribuição. E quantas vezes eu já ouvi dizer que o meu dinheirinho eu não dou não. Então como que você quer obter algo relativo à eternidade se você não investe nada nisso? É uma escolha e nós respeitamos todas as escolhas. Estamos usando aqui para melhor compreender esse aspecto que está sendo tratado nesse parágrafo. Assim, as pessoas dizem, mas eu não escolhi a depressão. Não, a depressão ninguém escolhe. Mas você escolhe a arrogância. Se a arrogância, visto dessa forma, é uma insanidade, você escolheu a insanidade. E a doença é a ausência de sanidade ou saúde. Então, em algum ponto, nós escolhemos as consequências
Aqui ele dá como exemplo, de um lado compartilhar e do outro arrogância, para entendermos este aspecto de nossa escolha. A arrogância é uma escolha para estar no tempo. Compartilhar é uma escolha para estar na eternidade. Então nós temos que compartilhar o nosso tempo, os nossos aprendizados e tudo ou mais. Deus ou o ego? Ou Deus é insano, ou o ego é insano. Se examinares a evidência dos dois lados de maneira justa, reconhecerás que isso tem que ser verdadeiro. Nem Deus, nem o ego propõem um sistema de pensamento parcial. Cada um é internamente consistente, mas ambos são diametralmente opostos em todos os aspectos, de forma que uma fidelidade parcial é impossível. Lembra-te também de que os seus resultados são tão diferentes quanto os seus fundamentos e que as suas naturezas fundamentalmente irreconciliáveis não podem ser reconciliadas por hesitações entre um e outro. Nada que vive deixa de ter um pai, pois a vida é criação. Portanto, a tua decisão é sempre uma resposta para a questão: quem é o meu pai? E serás fiel ao pai que escolheres. Deus ou o ego? Ou Deus é doente, ou o ego é. Ou Deus é o Deus da doença, ou o ego é o Deus da doença. Então, ambos os sistemas, o sistema de pensamento em Deus, tanto quanto o sistema de pensamento do ego, eles são diametralmente opostos, embora eles funcionem da mesma maneira. Mas são irreconciliáveis. Quando ele diz que não há como reconciliar um pouco ego, um pouco Deus, um pouco eu sou arrogante, um pouco eu compartilho, isso não reconcilia, nem concilia, nem reconcilia. Não há como conciliar ego e Deus. Porque um é insano, ou o outro é. Deus tudo compartilha. O ego tudo pega para si. Se pegar para si é insano, então o ego é insano. Se compartilhar é insano, então Deus é insano. Nós temos que compreender que tudo que vive tem um pai, porque tudo é resultado da criação. Você escolhe o pai que você quiser. Você pode escolher a Deus como teu criador ou ao ego como teu criador. E aí você vai seguir a linha da criação. Veja, a origem da humanidade tem um sistema de crença que acredita em Deus Pai, que nos criou, que somos criaturas ou crianças de Deus. Surgiu um sistema de crenças, um sistema de pensamento que fala da evolução das espécies. Nós evoluímos a partir
do macaco, nossa evolução ancestral mais próxima, e o macaco evoluiu do não sei o que, não sei o que, do não sei o que, e a partir de uma sei lá o que veio não sei da onde, uma beba, não sei nem como dizer, né? Então nós evoluímos, né? Alguns dizem que nós evoluímos de pedra, de mineral, para vegetal, para animal, para ser humano. A ideia mais ou menos da evolução é essa. Bom, se eu estou correto, no estado da Filadélfia, nos Estados Unidos, eles ensinavam na escola a ideia da evolução, que é uma ideia considerada darwinista, em função das pesquisas de Darwin a respeito da evolução das espécies. Então, nós não somos criados por Deus. Evoluímos naturalmente a partir de uma pedra. A outra ideia é a ideia do criacionismo, que fomos criados por Deus. Nesse estado, se ensinava na escola a ideia da evolução. Não fomos criados por Deus, evoluímos a partir da pedra para uma planta, da planta até o macaco, do macaco até o que hoje somos. Eu acho que faz uns 3 anos, 2, 3 ou 4 anos, ouvi num jornal a notícia de que nesse mesmo estado os parlamentares, os congressistas, decidiram que as escolas deveriam obrigatoriamente, o que antes era excluído, ensinar às crianças o criacionismo, que fomos criados por Deus. E por quê? Porque eles observaram que as crianças e as pessoas tinham perdido toda a sua criatividade, que eles estavam regredindo a algo similar aos símios, que a palavra similar daí surge, dos símios, que são os macacos. Eles conseguiam imitar o que os outros faziam, mas não conseguiam desenvolver nada. E estavam, segundo esse mesmo relatório, emburrecendo, que só conseguiam fazer macaquices. Isso tem uma lógica, porque se você acredita que você veio do macaco, que é nosso ancestral mais próximo nessa teoria evolutiva, e tudo que vive tem um pai, então você acredita que é filho do macaco. E toda criatura vai em busca de quem o criou. Tudo volta à origem. Tudo que é criado tem tem em si uma conexão, uma orientação genética, eu não sei, está no gene, vamos dizer assim, que tem que voltar. Tem que ir em busca do pai, como ele coloca aqui. O pai é aquele que o criou. Assim, eu sei que tem espécies de peixes que todo ano voltam ao lugar onde nasceram.
para repetir o fenômeno da procriação. Tartarugas voltam à mesma praia, de onde saíram, de onde nasceram originalmente, para repetir o rito da procriação. Tem uma lógica de que se você acredita que se originou do macaco, você vai voltar ao estado similar ao macaco. Você não acredita na criação? Voltar ao Pai, se você acredita na evolução, é involuir. Se nós acreditamos que fomos criados por Deus, Deus é o meu Pai, e eu fui criado para criar. Não acontece nenhuma evolução. Não tem evolução naquilo que é criado por Deus, porque Deus, o que Ele cria é eterno. Não diminui, não aumenta em seu aspecto. Ele se estende ao compartilhar. Mas o que foi criado não muda de tamanho, não muda de cor, não muda de pedra para macaco. E de macaco para espírito. Não há como pensar assim. Assim, por isso que nós somos os filhos perfeitos de Deus. E tudo que é criado é. E assim eu acredito e nisso eu deposito a minha fé. Então o meu Pai é Deus. Porque eu acredito na criação. Se eu acreditar na evolução, nego a Deus. Se Deus é a sanidade e a santidade, e estar são é estar com a mente curada, e a mente curada está curada de tudo o que é do tempo, de todos os sinais do tempo, e a arrogância, como ele coloca aqui, é o sinal do tempo, porque pertence ao tempo e não à eternidade. O que pertence à eternidade é o amor perfeito, de ver a perfeição em todos, de sentir gratidão por cada irmão, de sentir que cada um é nosso irmão, de sentir a alegria ao compartilhar com todos, a felicidade e a paz intensa. E isso é na mente, na nossa mente. Intensa gratidão, amor, alegria, felicidade e paz. Isso é eterno. Isso é relativo à eternidade. Os outros aspectos são do ego. Outra vez ele diz, você pode escolher entre a eternidade e o tempo. Se você escolhe a eternidade, você define Deus como Pai. Se você escolhe o tempo, aí ninguém sabe quem você acha que é o teu Pai. Como o tempo, quando eu escolho as coisas temporais, isso é a negação da santidade, ou da sanidade, ou da saúde, e isso não há dúvida que nos parece insano. Insano é o oposto do estado de estar são ou curado, que é a mesma coisa que a doença. Se nós nos colocamos neste estado, então nós negamos a Deus. E negar a Deus é negar a paternidade, é nos colocarmos como órfãos ou buscarmos um outro pai, quem sabe o macaco, quem sabe a pedra. Então eu fui criado, eu estou aqui, resultado de uma evolução. Eu era pedra, daí passei de pedra para planta, de planta para animal, de animal para pessoa. Então se eu for buscar quem me criou,
eu vou ter que voltar para animal, para planta e para pedra. A minha origem é a pedra. Então eu vou ter que voltar a ser pedra. E nesse estado, a gente diz que alguns ficam com o coração petrificado, ou empedernido, né? No sentido de que tem um coração de pedra, porque não tem amor no coração. Tinha uma mulher que acreditava muito na reencarnação, e essa mulher tinha um genro que desacreditava totalmente a reencarnação. E estavam ambos conversando, o genro e a sogra. E a sogra dizia para o genro: olha, meu genro, você tem que melhorar, você tem que evoluir, você tem que se tornar mais isso, mais aquilo, você tem que ficar mais sério, mais trabalhador, mais não sei o que, mais não sei o que, exigindo que o genro fosse mais virtuoso, porque senão na próxima encarnação você pode involuir. E o que é evolução, minha sogra? Você pode vir como animal. Ah, você quer dizer então, minha sogra, que na próxima encarnação, se eu não melhorar, como você diz, eu posso vir como, por exemplo, um rato? Ao que a sogra respondeu: não, 2 vezes a mesma coisa não é permitido. Vejam, que ideia é essa de evolucionismo? Isso é a negação total de Deus. Isso não é saudável. Isso é insano. E aí nós podemos perguntar: mas quando que eu escolhi a doença? Quando você escolheu o Deus da doença ou da insanidade. Ali está dito no início do parágrafo: ou o ego é insano é o estado doentio, ou Deus é. Como ambos são diametralmente opostos e não há conciliação, você tem que escolher quem é teu pai. Você é livre para escolher. 2. No entanto, o que dirias tu a alguém que acreditasse que essa questão realmente envolve um conflito? Se fizeste o ego, como poderia o ego ter feito a ti? O problema da autoridade ainda é a única fonte de conflito, porque o ego foi feito em função do desejo do Filho de Deus de ser pai de si mesmo. O ego, então, nada mais é do que um sistema delusório no qual tu fizeste o teu próprio pai. Não cometas equívocos a respeito disso. Isso soa insano quando é afirmado com perfeita honestidade, mas o ego nunca examina o que faz com perfeita honestidade. No entanto, essa é a sua premissa insana, cuidadosamente oculta na escura pedra angular do seu sistema de pensamento. Então, ou o ego que tu fizeste é teu pai, ou todo o seu sistema de pensamento ruirá. Enquanto acreditar que eu estou por mim, eu estou no ego. Entender de outra forma, aí o ego, assim, a gente não está mais no ego. Eu posso escolher quem é meu pai. Eu acredito que Deus me criou e que eu sou uma criança ou criação de Deus. E digo isso na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Bom, se eu acreditar que Deus não é o Pai, ou se eu negar essa paternidade, então eu vou
ter que inventar um sistema de crença para mim mesmo, na qual eu próprio sou o pai de mim mesmo, na qual eu próprio me criei. Eu me criei por mim mesmo, a partir de uma pedra, depois eu me transformei em planta, depois eu me transformei em macaco e depois eu me transformei em pessoa. Eu próprio criei a mim mesmo. Esse é um sistema egóico, onde eu criei a mim mesmo e tudo gira em torno do meu eu. Esse sistema eu tenho que criar para acreditar nele. Se eu acreditar nele, fui eu que fiz essa crença para mim. No momento em que decidi que eu sou o pai de mim mesmo, de eu mesmo, e aí eu crio esse sistema, mas como é inaceitável que eu seja o pai de mim mesmo, então eu doto o ego como sendo ele meu pai. Eu fiz ele e agora eu adoto ele como pai adotivo. E como pai, eu passo a seguir o sistema de crença insano que eu mesmo criei. E aquilo que eu fiz, né? O ego não criei, o ego não é criado, eu fiz para mim mesmo, né? Eu passo a segui-lo como se eu tivesse sido feito ou criado pela minha própria feitura ou criação, vamos colocar assim, né? E isso, claro, que é uma insanidade. Como é que, se eu acredito que eu sou pai de mim mesmo, eu faço o ego e passo a acreditar que ele é meu pai? Aquilo que eu fiz é meu pai. Isso é tão insano que, se o ego questionar isso com honestidade, ele entra em parafuso, porque isso é um parafuso. A gente não consegue entender isso. Como que uma coisa que eu primeiro acredito que eu me fiz a partir de mim mesmo. Eu era uma pedra, depois uma planta, depois um macaco e depois eu fui evoluindo e agora sou uma pessoa. Então não tem Deus criador. Eu me fiz a partir de uma pedra, eu fui me transformando numa pedra, mas a pedra veio da onde? Ah, não sei, veio de um grão de poeira cósmica. Mas o grão de poeira cósmica veio da onde? Ah, não sei, eu me fiz a partir do nada, eu me fiz uma poeira e pronto, e fui me... Bom, isso já é insano. Agora, eu crio esse sistema, eu faço um sistema de crença para dizer que eu me criei a partir de mim mesmo, e como eu me criei a partir de mim mesmo, a partir daí eu faço o egocentrismo, que é um sistema de crença de que tudo gira em torno de mim. E a partir daí eu adoto esse sistema como meu pai, ou meu grande pai, o meu padrão, né, que tem o padre e o padrão, né, o padrão que eu vou seguir, que vai determinar todas as minhas ações. Mas o ego não questiona nada com honestidade. Então não há nada que se esperar do ego. Não há o que questionar ou fazer aí. Mas nós podemos escolher se queremos continuar seguindo esta crença ou se queremos aceitar que fomos criados por Deus e levar a nossa mente ao nível do
céu ou da eternidade. E como nós fazemos isto? Primeiro você escolhe. Não, eu quero o céu. Tá bom, tu quer o céu. O que você tem que fazer agora que você escolheu o céu? Você tem que investir nisto. Então você escolhe se você quer ficar aqui ou se você quer viajar. Aí você escolhe que quer viajar. Não, eu quero ir para a França, ou para a Índia, ou quero ir para os Himalaias. Tá bom, você escolheu que quer ir para os Himalaias. Qual o próximo passo? Você vai investir o teu tempo e os teus recursos materiais deste propósito. O primeiro passo é comprar a passagem, determinar que você vai tirar do teu tempo e dos teus recursos tanto para investir neste propósito. O que vai acontecer se você for para os Himalaias? Você vai saber como os Himalaias são, como é aquilo lá. Você vai entrar em contato com o que tem lá nos Himalaias. E se aquilo for tão bom como dizem que é, você vai investir para voltar lá mais vezes. Você vai dizer, como eu quero ficar aqui. Isso é tão bom, tão maravilhoso, tem tanta paz, tanta alegria, tanta felicidade. Então você vai aumentar o teu investimento para obter o resultado desejado. A mesma coisa é quando você quer escolher a eternidade. Você investe mais nisso. Você passa a investir nisso. Nós que estamos aqui compartilhando o estudo e a interpretação do curso em Milagres, que se traduz nesse aprendizado que compartilhamos, né? Nós viemos uma vez por semana, 1h30, 2 horas por semana que ficamos aqui. Nós mesmos editamos os vídeos e colocamos na internet à disposição do público. O que a gente tem que fazer? Vai lá e assiste, tem uns 200 vídeos de reuniões lá na internet. Vou pegar um vídeo desses e vou assistir de novo. Qualquer um, aleatoriamente. Isso vai reforçar a minha fé, porque eu aumentei o meu investimento. Eu estou colocando mais 1 hora por semana no meu propósito. Então aumenta a tua fé. À medida que aumenta a tua fé, aumenta a tua compreensão. Você pode me dizer o que quiser dos Himalaias, mas estar lá, não tem nada que eu diga, ou nenhuma imagem que eu possa mostrar a você, que vai substituir o estar lá. Mas aqui você pode ver imagens dos Himalaias e pessoas falando a respeito, sem que você precise investir nem seu tempo para ir até lá e nem 1 centavo dos seus recursos para ir nessa viagem. Mas se você quiser saber como é mesmo, tem que estar lá. Alguém disse, se você está procurando Deus, saiba que você pode encontrá-lo em qualquer lugar, porque Deus está em tudo.
A presença de Deus está em tudo, porque Deus é onipresente. Você não precisa sair de casa, porque Deus está lá também. Não precisa nem mesmo abrir sua janela à procura de Deus. Mas se você procura e não está encontrando, vá para o Egito. Navegue no Nilo e visite os templos que estão à sua margem. Conta-se a respeito de Pitágoras que Pitágoras nasceu na Magna Grécia, numa parte que hoje é território italiano. E a mãe dele, quando ele ainda era pequenininho, viajou com ele até o Líbano. E lá no Líbano, um sacerdote olhou para a criança e disse para a mãe: Mãe, esse teu filho já é abençoado porque ele nasceu na Magna Grécia. E lá as pessoas se devotam muito aos estudos dos deuses. Mas se você quiser que ele aprenda sobre Deus, leve ele para o Egito. Embora Deus seja onipresente. Deus está em qualquer lugar. Por que eu ia fazer um investimento desses para sair de casa, para gastar tanto, para ir tão longe? Você não precisa. Mas se você não está encontrando aonde você está, investe para sair de onde você está. E eu fiz esse exemplo da viagem ao Egito como uma analogia, porque não precisamos ir ao Egito. Embora nós tenhamos ido 9 vezes, eu atesto que isto faz sentido para mim. Me ajudou muito a compreender muito. Muitas compreensões tivemos lá. E investimos muito do nosso tempo e muito dos nossos recursos. E eu lembro que quando eu era criança, nós éramos uma família de poucos recursos e morávamos numa cidade pequenininha do interior, e às vezes a escola organizava uma viagem. Próximo lá tinha as ruínas de São Miguel. Era um lugar turístico e de visitação turística no interior do Rio Grande do Sul. E todo ano a escola fazia uma excursão. E nós não tínhamos recursos na nossa família para uma viagem dessas, porque tinha um gasto extra. O argumento era assim: você faz uma viagem e vai gastar, vou colocar um valor aqui atual só para termos uma ideia. Vai gastar R$300. Você vai e volta. E gastou os R$300 e não tem nada. E com esses R$300 você pode comprar um livro para a escola, pode comprar um caderno, pode comprar material escolar, nós podemos comprar alimentos. E se gastarmos esses R$300 para tu ir e voltar, a gente vai ter dificuldade depois para comprar o caderno, o livro, o alimento. Esse investimento era muito difícil para fazer. Então muitas pessoas colocam dessa forma, porque a mente ainda está percebendo dificuldades
ou carências, ou a escassez de recursos, que um investimento numa coisa que eu vou voltar e não vou ter uma coisa material para mostrar, não vale a pena. É um investimento para nada, no nada. Então é mais fácil eu comprar uma geladeira do que investir no eterno, porque o que eu invisto no eterno não é palpável. O que eu invisto no físico é. Com esse dinheiro, eu compro um carro. Você vai gastar esse dinheiro numa viagem? Você vai voltar e vai continuar caminhando a pé. O que você ganhou? O aprendizado de uma viagem, o aprendizado é relegado. Porque a mente ainda acredita na dificuldade, na limitação e na falta. Então é muito difícil para essa mente investir naquilo que nós podemos dizer, a eternidade, o céu, mas isso é muito abstrato. Eu vou botar um dinheiro lá e vou voltar para casa sem nada. Se eu for no médico e gastar R$500 na consulta, aí eu volto para casa com mais R$500 que eu comprei de remédio. Eu tenho o que mostrar para a família. Olha, eu trouxe uma sacola de remédios com o dinheiro que eu gastei. Ah, então tá. Tu gastou em remédios. Então tudo bem, isso é aceitável. Gastar em saúde é mais difícil. Mas gastar com a doença todo mundo aceita. E o que é gastar com a saúde? A saúde não está no corpo, está na mente. E depende da escolha que fazemos. Depende do Deus que tu escolhe. Se tu escolhe o Deus do amor ou o Deus da doença. Da santidade ou o diametralmente oposto, que é o da insanidade. A insanidade é o oposto da sanidade. Se estar são é estar feliz, alegre, em paz, com um sentimento imenso de gratidão por tudo e por todos. O diametralmente oposto é estar insano. É a ingratidão, é a arrogância, é o medo da falta, da escassez, o medo de que vai faltar, o medo de que eu não vou ter, o medo de que... Todos os nossos medos são insanos, porque a vida é eterna. E assim é. Tu fazes através da projeção, mas Deus cria através da extensão. Tu és a pedra angular da criação de Deus, pois o seu sistema de pensamento é luz. Lembra-te dos raios que estão aí sem ser vistos. Quanto mais te aproximas do centro do sistema de pensamento de Deus, tanto mais clara vem a ser a luz. Quanto mais perto chegas do fundamento do sistema de pensamento do ego, mais escuro e obscuro vem a ser o seu caminho, vem a ser o caminho. Entretanto, mesmo a pequena centelha em tua mente é suficiente para iluminá-lo. Traz essa luz contigo sem medo e bravamente segura junto do fundamento do sistema de pensamento do ego. Tens que estar disposto a julgá-lo com perfeita honestidade. Abre a escura pedra angular do terror na qual ele se baseia
e traze-a para fora, para a luz. Lá verás que ela se baseava na ausência de significado e que tudo aquilo que te causava medo baseava-se no nada. E tudo aquilo que te causava medo baseava-se no nada. Nada irreal existe. Irreal existe. Nada que é real pode ser ameaçado. Abrir essa pedra angular do medo e ver que o medo não tem significado. Então, vamos abrir a pedra do medo. Do que é que nós temos medo? Eu tenho medo de perder o corpo, eu tenho medo de perder meu dinheiro, eu tenho medo que o teto caia sobre minha cabeça, eu tenho medo da dor, do sofrimento, eu tenho medo de não ter os recursos próprios e ter que depender de alguém, eu tenho medo de não ter onde morar, eu tenho medo de não ter onde comer, ou o quê. Eu tenho medo de passar vergonha, de passar ridículo, né? Eu tenho medo de que se eu não tiver vestido adequadamente, não estiver bem vestido, eu vou passar vergonha diante dos outros. Eu tenho medo de que se eu não souber mais do que o outro, e isso é o arrogar para mim que eu sei mais, ou seja, a arrogância, eu possa ser menos que o outro, num mundo temporal em que o que vale é o mais, e o desvalido é quem tem ou sabe menos, que tem menos valor, né? Então eu tenho medo. O que significa isso? Então vamos abrir a pedra. Vamos pegar essa pedra de todas as nossas crenças neste momento e vamos levá-la para daqui a 100 anos. Vamos botá-la na cápsula do tempo para ser aberta daqui a 100 anos. E vamos viajar agora para daqui a 100 anos. Vamos ver. O que significa daqui a 100 anos se eu era advogado, engenheiro ou juiz? Que significado tem daqui a 100 anos qual o carro que eu tinha? Ou onde eu morava? Ou se eu tinha dinheiro na poupança? Daqui a 100 anos, que significado vai ter se eu comi num restaurante caro ou no prato feito da esquina? Que significado vai ter daqui a 100 anos a roupa que eu usava? Se era uma roupa de grife ou uma roupa simples? Que significado vai ter daqui a 100 anos? Para que vai servir para mim daqui a 100 anos os diplomas, todos que eu guardei? E todos os meus medos estão fundamentados nessa pedra angular do significado. E se isso não vai significar nada daqui a 100 anos, tampouco tem significado agora. Mas o que pode significar daqui a 100 anos? O que pode ter significado? O mesmo que tem significado agora. A minha alegria, a minha paz, a minha felicidade, o meu bem-estar. Isto significa tanto daqui a 100 anos quanto eu dou significado agora. O tempo que eu levo para abrir essa pedra angular do medo é o tempo que eu projeto para frente
adiando a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade, o meu compartilhar. Então, mesmo essa centelha tão pequena de luz que eu tenho, e essa é inextinguível, pode me guiar para a eternidade. E a eternidade é aquilo que não muda, a alegria não muda e não termina. Nunca. Isso não há como terminar. Porque a alegria é criada por Deus. Então você tenta se lembrar, faz um exercício, e tenta se lembrar do seguinte: o que foi na tua infância que aconteceu que te deu muita alegria? Uma coisa que eu lembro que me encheu de alegria foi quando no Natal eu ganhei um jipezinho vermelho de pedalar. O jipezinho vermelho, eu não tenho notícias dele, não faço nem ideia do que aconteceu com ele. Não me lembro. Não tenho dúvida de que aquilo virou pó, porque conservado num museu não está. Aquilo virou, enferrujou, aquilo era de lata e ferro. Aquilo deve ter enferrujado, virado pó, poeira, sei lá o que aconteceu com aquilo. Mas quando na minha memória eu acesso aquela lembrança, a alegria está lá. A alegria está lá. E foi o meu irmão que entrou trazendo o jipe para mim. E eu me lembro que, nossa, eu posso me ver assim irradiando luz e alegria. Radiante. E eu posso lembrar o sorriso radiante do meu irmão quando percebeu a minha alegria. Isso é eterno, isso não acaba nunca. Mas um dia eu fiquei muito bravo com meu irmão, porque ele fez uma coisa lá. Mas isso não existe mais. Isto não existe mais. Isso eu posso apagar, extinguir, dissolver, mas a alegria não. Por isso a alegria é eterna. Então ela tem tanto significado hoje, como teve há 50 anos, como vai ter daqui a milênios. Isso nunca vai acabar em mim. E naqueles com quem eu compartilho. Mas a raiva, o sofrimento, a dor, isso tudo passa, isso tudo acaba. O meu próprio corpo. Daqui 100 anos eu vou lembrar dele como eu lembro do jipe. Sei lá o que aconteceu com ele. Virou pó, foi cremado, enterrado, comido pelo micróbio. Isso não vai significar tanto quanto o jipe vermelho de pedalar. É apenas um corpo físico. Um veículo que me leva de um lado para o outro. E quanto poder eu senti depois, quando eu entrei no jipe, eu pedalava e ele ia para lá, para cá. Ele tinha um volantezinho redondinho, como de carro, que eu virava para cá e ele ia para lá. Eu virava para o outro lado e ele ia para o outro lado. E eu pedalava o contrário e ele ia de ré. Meu, como eu era poderoso. E depois, quando eu comprei o meu primeiro carro, que poder! Eu acelerava e se eu soltava a embreagem ele andava. E quanto mais eu acelerava, mais ele corria. E ele ia para o lado que eu queria. E às vezes para o lado que eu não queria, ia para o lado oposto. Isso também acontecia.
Dependendo da minha inabilidade na direção, eu ia para um lado que eu não tinha pensado, né? Então vejo, mas a alegria, isso a gente nunca esquece. Depois a gente vai trabalhar as questões do poder. A mesma questão do poder eu tenho em relação ao meu corpo. Eu sou muito poderoso. Eu quero fazer assim, a mão vai. Se eu botar o pé para cá, o meu corpo vai para lá. Se eu ficar fazendo assim, o corpo vai para lá. Se eu fizer assim para trás, o corpo vai para trás. Se eu for para um lado, ele vai para um lado. Se eu mexer a mão vai. Como eu sou poderoso. Sou tão poderoso quanto nesse corpo, eu me sinto tão poderoso dirigindo o corpo, como eu me senti dirigindo um Jeep vermelho de pedalar. É como se fosse um segundo, como se fosse um corpo. E é um corpo físico. Como esse que eu tenho. E eu aprendi na escola que existem corpos animados e inanimados. O Jeep é inanimado, a pedra é inanimada. Então eu que tenho que animar o Jeep. Quem dirige o carro? É o meu corpo ou a minha mente? O movimento é mover a mente. A mente move os corpos. Com o meu corpo eu consigo mover outro corpo. Esse é o sentido da coisa. Mas o meu corpo vale tanto quanto um Jeep enferrujado, vermelho, de pedalar, que eu ganhei quando era criança. E me deu tanta alegria. E depois eu abandonei. Então vocês vejam que realmente nós damos valor e significado. Quanto nós investimos no tempo, nas coisas que existem no tempo, assim como o meu corpo, assim como o Jeep de lata, que meu pai investiu dinheiro para comprar aquele Jeep de lata. Ele não era barato naquele tempo. Para me dar essa alegria. E me deu. Então meu pai e minha mãe, que deixaram de ter outras coisas para me dar esse presente, para me dar alegria, acertaram, me deram. Tanta alegria que ela nunca vai terminar. Então a alegria é eterna, o Jeep não. Então no que é que nós temos que investir? Você dá valor na alegria, naquilo que é eterno, ou naquilo que é temporal e que acaba? É disso que estamos tratando. Então, o que é insano? Investir naquilo que é eterno, que nunca vai acabar, como alcançar a alegria, que ele trata aqui como estar na eternidade, ou investir em alguma coisa que tu sabe que vai desmoronar. E tudo vai. Não tenham dúvidas de que tudo vai. Os edifícios onde nós moramos, eles são projetados para durar 70, no máximo 100 anos. Em São Paulo, a última vez que eu vi, uns 15 anos atrás, ou 20, tinha 144 mil unidades residenciais abandonadas em edifícios que não valia a pena pagar o conserto ou a reforma. Era mais barato você abandonar o apartamento e comprar um novo do que o condomínio reformar o prédio. Venceu, caducou. Então as pessoas abandonavam, iam embora, compravam outro, deixa para lá. Aí não paga mais o IPTU, a prefeitura vai lá, o que a prefeitura pode fazer se não paga o IPTU? Leiloa o imóvel. A prefeitura abandona também o leilão de imóvel, quem é que vai comprar o leilão do prédio abandonado? Ninguém. Então elas não podem cobrar imposto de uma coisa que não tem valor.
porque eles cobram sobre o valor. Então abandona, vai embora. Abandonou o investimento que você fez. Então veja. Aonde nós colocamos o nosso coração, aonde nosso coração, a nossa fé está, nós colocamos o nosso investimento. Então hoje nós estamos trabalhando aqui, o capítulo é Os Deuses da Doença, né? Que é diametralmente oposto ao Deus da Santidade, e nós estamos trabalhando quais as escolhas que nós fazemos. Então, quando nós escolhemos investir em algo que é temporário, nós estamos investindo no sofrimento e na insanidade. Porque acredite, quando nós investimos naquele jipinho, minha família investiu naquele jipe vermelho de pedalar, investiu numa coisa que deu alegria. Mas acreditar que o jipe é eterno é insano. Acreditar que a alegria que aquilo deu é santo. Porque o jipe depois vai enferrujar, vai destruir, e eu vou chorar no ferro velho, né? Que fim deu o meu jipinho. Porque virou ferro velho, virou ferrugem, voltou ao pó. Né? Então acreditar que as coisas materiais são eternas é insano. É investir nisso. Investir no que é eterno, que é alegria, é uma escolha nossa. Nós sempre podemos escolher, todos os momentos. E hoje trabalhamos a questão da arrogância, né? Que ser arrogante, escolher arrogar para nós mesmos a paternidade de nós mesmos, isso é arrogante. É escolher o tempo. A escolha entre o tempo e a eternidade. O tempo é insano, e o que é insano é doentio. E causa dor e sofrimento. A eternidade é santa, e o que é santo é são, é saudável. Traz alegria, paz e felicidade. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.